Fé sob pressão. Quando a Babilônia não consegue calar a sua oração, o que você faria se sua fé custasse a sua vida? Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando o céu observa o teu posicionamento, as ruas da Babilônia brilhavam com ouro, mas respiravam idolatria. O som dos instrumentos ecoava nas praças, chamando todos a se dobrarem diante da imagem do rei. Os decretos eram absolutos, as leis imutáveis. E no meio de toda essa opressão espiritual, havia um homem que carregava algo que o império não conseguia controlar. Uma fé inegociável. Daniel, um estrangeiro, um cativo, um servo, mas acima de tudo, um homem de oração. E o céu inteiro observava cada passo dele. Cada vez que Daniel dobrava os joelhos, anjos eram enviados. Cada vez que ele erguia a voz, as trevas estremeciam. A Babilônia tinha tronos, mas Daniel tinha acesso ao trono dos tronos. Daniel não venceu um leão, ele venceu um império, porque quando o sistema tenta te dobrar, é aí que o céu te observa, o reino invisível por trás das cortinas. Daniel não estava apenas diante de um rei terreno, mas dentro de uma guerra espiritual invisível. Babilônia era mais do que um lugar, era um espírito que queria corromper tudo o que era santo. Desde jovem, Daniel viu o templo destruído, os sacerdotes levados, o povo disperso. Tudo o que ele conhecia parecia ter sido arrancado, mas ele guardou o essencial, a presença. Enquanto os outros se acostumavam à nova cultura, Daniel guardava o altar em silêncio. E cada vez que orava, Deus respondia com presença, não com palavras. Era como se o Senhor dissesse: eu ainda estou aqui, Daniel. Mesmo em Babilônia, eu continuo sendo o teu Deus. O primeiro teste, quando o banquete é a armadilha. O jovem Daniel é levado ao palácio. À frente dele, uma mesa farta. Pratos de ouro, taças cheias, carnes e vinhos do rei. A aparência era de honra, mas o espírito o alertou: isso não é favor, é contaminação. E ali começou a guerra invisível. Não com espadas, mas com decisões silenciosas. Daniel olhou para aquela mesa e escolheu o que poucos escolheriam: a pureza. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Daniel 1:8. Enquanto os outros comiam, ele orava. Enquanto os outros se deleitavam, ele jejuava. E naquele gesto simples, Deus o separou. A primeira vitória espiritual acontece quando você diz não àquilo que todos dizem sim. O céu anota quem resiste quando ninguém está vendo. O segundo teste, o decreto do silêncio. Anos se passaram. Daniel agora era conselheiro do rei, um homem influente, respeitado, admirado e invejado. Os príncipes o odiavam porque ele não se corrompia. Eles o observavam dia e noite, procurando falhas, e encontravam apenas fidelidade. Foi então que surgiu o decreto: por 30 dias, ninguém poderá orar a outro Deus, senão ao rei. O império inteiro se calou. Mas no coração de Daniel, o fogo queimava. Ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas de propósito e se ajoelhou. O vento da Babilônia soprou pelas cortinas, mas ele olhou na direção de Jerusalém e orou. Enquanto ele falava com Deus, anjos registravam suas palavras. O trono do céu se levantou e o próprio Senhor disse: esse é o tipo de homem que eu uso, aquele que me honra mesmo quando isso lhe custa tudo. Daniel sabia que seria preso, sabia que seria lançado na cova, mas também sabia que preferia a cova com Deus do que o palácio sem ele. A noite da cova, o silêncio que ecoou no céu. As portas se fecharam. O som do ferro contra a pedra ecoou pela noite.
Lá embaixo, o cheiro do medo misturava-se ao hálito dos leões. Mas Daniel permaneceu de pé, não em corpo, mas em espírito. Ele orou baixinho: Senhor, se for para te glorificar, eu estou pronto. E naquele instante, o invisível se rasgou. Um brilho suave iluminou a cova. O rugido cessou. As feras de repente recuaram, e uma presença tomou conta do lugar. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Daniel adormeceu, envolto por algo que os olhos humanos não podiam ver, a glória do próprio Deus. A cova se transformou em santuário. O inferno havia preparado uma armadilha, mas o céu preparou um testemunho. A guerra invisível. Quando o céu e o inferno observam tua perseverança. Anos depois, Daniel voltaria a orar e jejuar por 21 dias, buscando entendimento de visões e profecias. No mundo espiritual, anjos e demônios guerreavam sobre a Pérsia. No natural, parecia silêncio. Mas no invisível, Deus lutava por ele. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender, as tuas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Há orações que parecem não ter resposta, mas cada clamor fiel move exércitos espirituais. A tua constância é uma espada nas mãos de Deus. Cada lágrima tua é um decreto no céu. Daniel não apenas interpretava sonhos, ele abria dimensões de governo espiritual. O triunfo. Quando o céu vira o decreto da terra. Na manhã seguinte, o rei correu até a cova, aflito. Daniel, o teu Deus pôde livrar-te? E de dentro da escuridão ecoou uma voz firme e serena. O meu Deus enviou o seu anjo. O rei se prostrou. Os inimigos foram confundidos. E o decreto que antes mandava matar, agora mandava adorar. A Babilônia havia tentado calar uma oração, mas acabou ouvindo um testemunho. Porque quando a fé é provada, o céu se manifesta. O chamado para a geração de Daniel hoje. Deus está levantando homens e mulheres como Daniel. Intercessores que não precisam de palco para exercer autoridade. Profetas que governam de joelhos. Crentes que oram mesmo quando o mundo diz que não podem. Quem governa no secreto vence em público. Você pode estar enfrentando a sua cova, uma crise, uma perseguição, um silêncio. Mas ouça, Deus ainda envia anjos e Ele ainda fecha a boca dos leões. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez as pressões da vida tenham tentado calar tua oração. Mas o mesmo Deus que sustentou Daniel em Babilônia está aqui, agora. Ele te diz: permaneça, não negocie tua fé. A tua fidelidade é a chave que muda decretos. Hoje é tempo de renovar tua aliança, de abrir novamente as janelas da tua fé e de declarar diante de tudo e todos: eu confiarei no Deus vivo, mesmo sob pressão. Vamos fazer comigo essa oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora, nos colocamos diante de Ti como Daniel em meio a uma geração de pressões e decretos. Quando o mundo tentar nos calar, dá-nos coragem para abrir as janelas e continuar orando. Quando as trevas rugirem, envia o Teu anjo e fecha a boca dos leões. Fortalece-nos na batalha espiritual, ensina-nos a discernir as armadilhas disfarçadas de oportunidades. Tua presença é a nossa segurança. Tua voz é o nosso norte. Levanta uma geração de intercessores que transformem covas em altares, decretos de morte em testemunhos de vida e pressões em portais de glória. Declaramos que nenhuma Babilônia prevalecerá, nenhum decreto maligno se manterá e nenhum servo teu cairá sem ser sustentado pela tua mão. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo Deus de Daniel, declaramos: o céu reina sobre toda pressão. Amém.